Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar com o capítulo 3 do livro de filosofia, que trata sobre a filosofia medieval, na página 38, no tópico A Idade da Fé. Então, antes de começarmos a falar sobre a filosofia medieval, propriamente dita, é necessário falar um pouco sobre o contexto histórico da Idade Média, contexto histórico medieval. A Idade Média, ela surgiu, ela teve seu início com a queda do Império Romano, que dominava uma grande porção da Europa. Essa queda aconteceu depois que povos bárbaros, ou seja, povos que não eram dominados pelo Império Romano, o invadiram, levando à sua queda, à sua derrota. Com essa invasão dos povos bárbaros na Europa, surgiram os primeiros reinos bárbaros que deram origem aos países europeus atuais. Com a formação desses reinos, com a queda do Império Romano, a Igreja Católica, na época, ela levou esses povos à conversão, aumentando a sua influência em todo o período medieval, especialmente do clero, que foram aqueles que conservaram os escritos dos filósofos gregos. Eles preservaram da destruição por parte dos bárbaros. Por isso que é chamada Idade da Fé, por causa dessa influência da Igreja Católica no período medieval, que está muito relacionada a ela, que preservou a destruição da civilização por parte dos bárbaros, que assumiram o lugar do Império Romano. Então a Igreja precisou converter esses povos, dando continuidade a uma espécie de um novo Império Romano, que se sucedeu por parte do Sacro Império Romano Germânico, considerado o sucessor legítimo do Império Romano decaído. Então, se a Idade Média ela teve início com a queda do Império Romano, o seu término se deu com o declínio de outro império, que é o Império Bizantino, tendo acontecido no século XV, começo do século XV. Na Idade Média, apesar dessa influência eclesiástica, não se impediu a construção de debates filosóficos. Entre as principais discussões, temos aquelas desenvolvidas pelos intelectuais da patrística e da escolástica. Nos próximos capítulos nós vamos falar um pouco mais sobre isso, dando ênfase a dois filósofos medievais, Santo Agostinho, que é um filósofo do início da Idade Média, e São Tomás de Aquino, que já é um filósofo do meio da Idade Média, que são considerados doutores da Igreja. Eles são filósofos medievais. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.